Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa semana vamos tratar de um assunto muito importante e que a gente precisa conversar um pouco sobre o tema, que é anabolizantes, álcool, fumo, drogas na adolescência. Ok? Eu sou o professor Marlon, da Fundação Liberato, professor de Educação Física. Ok? Vamos lá então. Bom, as drogas, né? Drogas são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano, ok? Dependendo da natureza, a composição das mesmas, elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo, né? Toda droga tem o seu efeito, porém, eles não se manifestam da mesma forma, né? Da mesma maneira em todos os organismos, especialmente porque cada droga tem sua contraindicação. Okay? Há dois grandes grupos de drogas que não as agrupam segundo as suas características, mas segundo as convenções e as exigências sociais, conforme o seu país. São eles os grupos das drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas são substâncias capazes de produzir alterações nas sensações físicas, psíquicas e emocionais. Ok? Sendo assim, energéticos, café, refrigerantes, chocolates e dentre muitos outros alimentos contêm substâncias que podem ser consideradas drogas, pois alteram de alguma maneira as sensações de quem as ingere, né? Essas, porém, se ingeridas em quantidade moderada, não representam nenhuma ameaça para o ser humano, para nós. Se, no entanto, são demasiadamente utilizadas por alguém, podem causar uma leve dependência ou problema, né, de saúde futuramente na pessoa, né? E são utilizados para diversos fins desde a antiguidade, ok? Olha, podem ser utilizadas para curar doenças ou para obter prazer, né? Essas drogas lícitas estão os medicamentos gerais, né, os quais só são permitidos sob prescrição médica, o álcool, o cigarro, além de alimentos já falado aqui anteriormente, ok? Já entre as drogas ilícitas estão a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack, a heroína e muitas outras, né? Então, existem ainda outras substâncias que causam dependência, mas que são vendidas livremente para outros fins, como a cola de sapateiro e o hipnol. Ok? Bom, existem ainda outras drogas, né, que também são utilizadas da mesma maneira e algumas delas ainda não são conhecidas, inclusive pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades judiciais. Drogas lícitas são aquelas permitidas pela lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre. No comércio é legal, né? Permitido. E as ilícitas são cuja a comercialização é proibida pela justiça, essas também são conhecidas como drogas pesadas, né? Que causam forte dependência, ok? Bom, os efeitos, né, dessas drogas em geral na adolescência, né? As lícitas, como já falado, o álcool, cigarro, as ilícitas, a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack, a heroína, e tem outras, né, com outros fins, como a cola de sapateiro e hipnol, que eu já falei anteriormente, né? Então, as drogas ainda se dividem quanto ao seu efeito no organismo humano, ok? Tem as drogas depressoras,
que são as que causam efeito semelhante aos da depressão, que é o álcool, cola de sapateiro, loló, lança-perfume, tranquilizantes, remédios para dormir. E tem as drogas estimulantes, como o nome, né, já diz, causam aumento de adrenalina, uma sensação de alerta, o aumento dos batimentos cardíacos e podem levar ao ataque cardíaco. E levam cerca de 15 segundos para chegarem ao cérebro. Por exemplo, o crack, o êxtase, a cocaína, a maconha, o LSD e outras, tá? Ainda tem o grupo dos opiáceos, né? Onde se encontra a heroína, a qual compromete a maioria das funções do corpo humano. Não falamos aqui do tabaco e o álcool, né? Os esteroides, as bombas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, são responsáveis por outras diversas doenças e atualmente, devido à grande incidência, né? Do uso dessas drogas, aumentou a gravidade ainda mais destas. Okay? Mas vamos iniciar então pelo anabolizante, né? Os anabolizantes que eu já citei aqui agora há pouco. Atualmente vivemos um momento de culto exagerado, né? Ao corpo, à estética, ao corpo malhado, né? Ao corpo bem definido, muscularmente, né? E triplicaram as cirurgias plásticas. Observa-se um aumento crescente nas academias de ginástica e nunca se vendeu tanto cosmético e produtos para emagrecer. Então, parece uma corrida maluca, né? Por esse corpo, né? Que é vendido pela mídia, que todo mundo já sabe, né? E é imperativo ser bonito, né? Segundo essa teoria, musculoso, tem que ser magro, tem que ser saudável. Então, o que acontece? Agrava o consumo exagerado de substâncias. Um novo mito se incorpora às práticas esportivas. O das substâncias, né, diversas estão disponíveis para o ganho de massa muscular. Virou um comércio, principalmente nas academias, nesses espaços, nas estéticas, para melhorar o rendimento, o desempenho físico, a estética, para chegar nesse corpo ideal, entre aspas, preconizado na sociedade. Entre elas, que eu vou falar agora, é o esteroide, né, androgênicos anabolizantes. Esses possuem vários usos clínicos, tendo como função principal a reposição de testosterona nos casos em que, por algum motivo patológico, tenha ocorrido um déficit deste hormônio no corpo da pessoa que necessita repor ele. Além deste uso médico, ele tem a propriedade de aumentar os músculos e por esse motivo são muito procurados, principalmente por atletas e por essas pessoas que querem melhorar o desempenho e a aparência física. E o uso estético não é indicação médica, portanto, ele é ilegal e ainda acarreta vários problemas à saúde de quem usar ele, né? Vamos ver então quais são esses efeitos. Os efeitos, né, dos anabolizantes na adolescência. Então, esse uso abusivo de esteroides pode levar a diferentes problemas. Eu vou citar eles para a gente conhecer, tá? Leva a tremores, acne grave, retenção hídrica, dores nas articulações, aumento da pressão sanguínea, alteração do metabolismo do colesterol, diminuindo o HDL e aumentando o LDL, com elevado risco de doenças coronarianas, alterações nos testes de função hepática, icterícia e tumores no fígado, policetemia, exacerbação da apneia do sono, estrias e maior tendência a lesões no aparelho locomotor, pois as articulações não estão aptas para o aumento da força muscular. Além disso, o indivíduo que usa anabolizantes injetáveis
correm o risco de compartilhar seringas contaminadas e infectar com o vírus da AIDS ou da hepatite B ou C, entre outros vírus que todo mundo já conhece. E no homem, né? No homem atrofia, né? E diminui o testículo. Redução dos espermatozoides, impotência, infertilidade, calvície, desenvolvimento da mama. E na mulher, o crescimento de pelos, ausência do ciclo menstrual, hipertrofia do clitóris, voz grave e diminuição dos seios. No adolescente, agora especificamente, vai realizar uma maturação esquelética precoce, com fechamento prematuro das epífases ósseas, ocorrendo uma baixa estatura e puberdade acelerada, levando a crescimento dismórfico. Então, não há uma harmonia no seu crescimento. Então, principalmente na adolescência, fase de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, né, que o corpo está ainda crescendo, evoluindo, se adaptando ao mundo adulto, né, o corpo adulto, injeta este hormônio, a testosterona, sintético, anabolizante, e bagunça todo o corpo, ok? Com consequências, né, para o resto da vida, a longo prazo. Além de problemas, né, problemas emocionais, com variação de humor, incluindo agressividade, raivas incontroláveis, leva a episódios violentos como suicídio e homicídios, principalmente conforme a frequência e o volume utilizado deste anabolizante. Usuários apresentam sintomas depressivos de síndrome de abstinência ao interromper o seu uso, o que pode contribuir para a dependência. E ainda podem experimentar um ciúme patológico, quadros maníacos, esquizofrenoides, extrema irritabilidade, ilusões, podendo haver uma distorção do julgamento em relação aos sentimentos e de invencibilidade. Vira um herói. Distração, confusão mental, esquecimentos, além de alteração da libido e suas consequências. Então, essa busca frenética pelo corpo ideal, será que vale a pena, galera? Todas essas consequências, todos esses problemas que a pessoa vai ter. Então, o indivíduo que faz o uso de uma série de substâncias acaba acontecendo um distúrbio de percepção de sua própria imagem corporal, o que inclui no grupo de jovens com problemas emocionais, apresentando quadros clínicos hoje denominados como disformismo muscular. Então, apesar do ganho, né, muscular corporal enorme, o indivíduo sempre se acha fraco em relação aos outros. Ele se olha no espelho e não vê aquilo, né, real, vê outra imaginação. Né? Então, olha, vale a pena se bombar, né? Ficar mais atraente para as garotas, os garotos, ficar mais forte, poderoso no grupo, é isso que ocorre. Né? Então, precisamos analisar realmente se vale a pena esse risco, né? Dessas consequências todas. Continuando agora o álcool, gente. O álcool também, né? O alcoolismo, ele nunca foi um problema exclusivo de adultos. No Brasil, as pesquisas aumentam, inclusive, que 26, quase 27% dos jovens com idade entre 15 e 19 anos já relatam consumo de álcool no último ano, segundo o IBGE, pesquisas recentes. Pode também acometer os adolescentes o alcoolismo. Hoje no Brasil, a causa grande de preocupação, o fato de os jovens começarem a beber cada vez mais cedo e as meninas beber tanto ou mais que os meninos. Pior ainda é que certamente parte deles conviverá com a dependência do álcool no futuro. Em qualquer quantidade, o álcool ele é uma substância tóxica e que o metabolismo das pessoas mais jovens faz com que os seus efeitos sejam potencializados. Não se pode esquecer também de que ele é responsável pelo aumento do número de acidentes, de atos de violência
e muitos deles fatais, o que expõe os usuários após o uso desta bebida. Então, acredito muito que apenas proibir, né, que os adolescentes não bebam não adianta. Né? Essa teoria de apenas proibir, só lei não adianta. É preciso conversar, né? A gente precisa expor a preocupação com a sua saúde, segurança e deixar claro que não há acordo possível quanto ao uso abusivo do álcool, dentro ou fora de casa. Não há acordo, não há combinações. Jovens que começam a beber mais cedo têm mais chance de se tornar independente do álcool quando adultos. Os que começarem a beber aos 14 anos têm probabilidade 4 vezes maiores de apresentar dependência alcoólica do que aqueles que iniciam o consumo após os 21 anos de idade. Durante a adolescência, o sistema nervoso central ainda está em desenvolvimento, galera. E por isso ele é mais suscetível aos danos que o álcool pode causar, tais como comprometimentos cognitivos e intoxicações. Então, os efeitos do álcool na adolescência, pesquisa recente, né, que eu acabei lendo, é o seguinte: a diminuição da massa cinzenta de algumas partes do cérebro e travar o desenvolvimento da matéria branca do cérebro. Afeta a química cerebral ao alterar os níveis dos neurotransmissores. As emoções são deturpadas pelo efeito do álcool, provocando então uma maior abertura das pessoas que acabam por perder a noção dos seus comportamentos. Outras tornam-se mais agressivas com a concentração do álcool no sangue. Então, eu acredito que também não vale a pena a gente, né, beber esta bebida. Seguindo, fumo. Olha só, a iniciação ao tabagismo na adolescência está associada a diversas razões, tá? Tais como a imitação do comportamento do grupo, amigo próximo, tabagista, pais, tabagistas, e a exposição ao tabagismo na adolescência tem inúmeras importantes implicações para o bem-estar e saúde do adolescente a curto, médio e longo prazos. A nicotina ela é uma substância que mais causa dependência química. É a maior, né? E a maioria dos usuários de cigarro começam o uso na adolescência, com consequências para a sua saúde a longo prazo. O tabagismo hoje, ele é a principal causa de mortes evitáveis, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa doença afeta também as pessoas que não fumam, os fumantes passivos, mas que convivem, né, com fumantes, principalmente as crianças que são as maiores vítimas. E é terrível as consequências para a saúde dessas crianças. O fumo é a principal causa de morte por câncer que pode ser evitada no mundo. Assim, várias campanhas anti-tabagismo, né, têm sido criadas, visando principalmente o público jovem. É fundamental, pessoal, saber que o tabagismo ele é uma doença caracterizada pela dependência à nicotina, cujo malefícios não atinge somente aos fumantes, mas se forma ampla e danosa, atinge também toda a sociedade e o meio ambiente, inclusive. A prevenção, né, do consumo de produtos derivados do tabaco e o esclarecimento acerca dos fatores de risco e de proteção à saúde, bem como a construção de uma sociedade mais consciente sobre a necessidade de formar, né, cidadãos mais saudáveis, são deveres de todos nós, do Estado, da família, dos profissionais da saúde, os professores da educação. Todo mundo deve se envolver nessa causa. E as consequências, né,
do fumo, dos efeitos na adolescência, são ilimitadas. Vejam só, infecção respiratória, câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, trombose vascular, aneurisma arteriais, acidentes vasculares cerebrais, úlcera digestivas, impotência sexual e catarata. No adolescente, reduz a taxa de crescimento do pulmão e diminui o nível da função pulmonar destes jovens. Prejudica a aptidão física, tanto no desempenho quanto na resistência de vocês. E quem fuma possui 3 vezes mais propensão a consumir álcool, a 8 vezes mais de consumir maconha e 22 vezes mais, propensão a consumo de cocaína. Então, aumenta muito essas propensões de outras drogas. E as drogas ilícitas, seriam as drogas consideradas proibidas de serem produzidas, comercializadas, consumidas, são aquelas consideradas mais perigosas, como, por exemplo, a maconha, a cocaína, o êxtase, a heroína, o crack. E na adolescência, uma fase que se busca uma autonomia, o fortalecimento da identidade, é comum que os indivíduos, os adolescentes, se aproximem mais dos amigos do que da família, buscando novas referências. E é justamente por ser um momento delicado, de muitas incertezas, que os jovens adolescentes se tornam vítimas fáceis do abuso das drogas ilícitas e buscam aventuras, prazeres imediatos, fugas ou até mesmo uma aproximação do mundo, uma fuga, ou até aproximação do mundo adulto, ok? O uso de drogas é uma das maiores causas de mortes de jovens no mundo e pode deixar graves sequelas a longo prazo. A prevenção pode reduzir os números drasticamente, mas primeiro é preciso entender qual é o cenário, atual do uso das drogas na juventude e como isso se dá no Brasil e no mundo. O uso das drogas na juventude pode trazer diversas consequências, e é isso que a gente vai ver agora, os efeitos, na adolescência. Então, alguns efeitos, nos adolescentes, que é mais danoso que nos adultos, pois o organismo ainda está em formação, e quanto mais cedo o jovem começa a consumir, pior será o dano no futuro, com maiores riscos e do desenvolvimento de doenças hepáticas, principalmente, alterações psiquiátricas, entre outros problemas graves. Por exemplo, a diminuição da interação social, o isolamento desse jovem, o mau desenvolvimento da memória, queda no rendimento escolar, falta de concentração, redução do senso crítico, devido a uma modificação da atividade cerebral, desse jovem, aumento das chances de aquisição das doenças sexualmente transmissíveis, ausência, devido à ausência das preocupações, dos autocuidados, das proteções, elevado risco de acidentes, principalmente acidentes automobilísticos, dependência química no futuro e aumento de problemas da saúde mental, ansiedade, depressão, que são os grandes males, da sociedade atualmente. E, para encerrar uma mensagem, John Lennon, as drogas me deram asas para voar, depois me tiraram ao céu. Obrigado pela participação, até mais.